No TeleRS Explica de hoje, a gente vai conversar com a doutora Cíntia, que vai esclarecer as principais diferenças entre gripe, resfriado e H1N1. Cíntia, uma das dúvidas mais frequentes das pessoas é com relação à diferença entre a gripe e o resfriado. Elas são a mesma doença? Como saber diferenciar a gripe do resfriado? Bem, na realidade, a diferenciação ela não é tão simples assim. Realmente são doenças diferentes, causadas por vírus diferentes, tá? E normalmente a diferenciação mais prática que a gente faz é através da intensidade dos sintomas. Então, o resfriado seria um quadro clínico que seria mais brando, mais leve. Então, o paciente poderia ter o nariz escorrendo, talvez um certo desconforto no corpo, assim, aquela sensação de que ele vai ficar doente, mas que não é muito incapacitante, ele consegue realizar suas atividades e fazer coisas que ele gosta. Normalmente, se tem febre, a febre é muito baixa, ou baixa, assim, 37,6, 37,7, aquele estado assim que parece que vai dar febre, e o quadro se resolve espontaneamente em pouco tempo. O nariz pode escorrer, pode ter uma tosse que às vezes fica um pouco chata e perdura por mais tempo, mas o quadro não agrava e fica em torno disso. Em relação à gripe, o mais importante, até porque é um assunto que está mobilizando muito as pessoas agora, é a gente melhorar o termo. O ideal é a gente falar em síndrome gripal. Então, o que é a síndrome gripal? Síndrome gripal é quando o paciente ele tem febre alta, mais de 38, 38,5, acompanhada de tosse ou dor de garganta. Normalmente, junto, o paciente vai ter dor no corpo, dor de cabeça ou dor articular. Então, esse paciente ele tem síndrome gripal. Ele pode estar com gripe, ou seja, que é uma síndrome gripal causada pelo vírus influenza. Mas ele também pode estar infectado por outros vírus que causam a mesma síndrome gripal, que seria o vírus parainfluenza, o vírus sincicial respiratório e outros agentes etiológicos, inclusive, que não são vírus, né? O que é importante disso? A gente tem que ver como é que as pessoas evoluem e respondem à infecção viral. Resumindo, então, todas as infecções virais, como gripe, resfriado, infecção de vias aéreas superiores, elas são causadas por vírus, são as chamadas viroses. Normalmente os pacientes não gostam quando a gente fala assim, o senhor tem uma virose, porque a gente não sabe dizer qual vírus é responsável por aquela infecção. O que é importante? As pessoas respondem de forma diferente a uma infecção viral. Depende se já teve uma infecção viral parecida, se já teve alguma vacina que cause alguma imunidade cruzada. Então, provavelmente algumas pessoas têm alguma infecção viral e têm uma resposta muito importante do organismo e podem fazer uma síndrome gripal e não ser causada pela influenza. E o contrário também é verdadeiro. De repente, uma pessoa que está tendo uma infecção por um vírus que é um vírus mais benigno, como um vírus que normalmente causa resfriado, e em determinado paciente vai ter mais febre. Muitas vezes as próprias pessoas dizem, mas eu estou acostumado a ter febre alta, eu sempre tenho febre alta. Então é muito importante que, independente de saber o nome do vírus que está causando a doença, apesar de que isso é uma coisa que mobiliza muito as pessoas, é ver como é que a pessoa está evoluindo daquele quadro clínico, se ela está melhorando, se ela está piorando, para identificar realmente o momento correto de procurar atendimento. Porque se as pessoas procuram um atendimento muito cedo, numa tentativa de receber tratamento fora da hora, o que acontece? Essa pessoa, na realidade, ela se contamina com outros vírus e com outras doenças, o que agrava muito mais um quadro que poderia ter uma evolução muito boa e se resolver rapidamente. E qual é a diferença entre a síndrome gripal e a gripe A, né, H1N1? Então, vamos recapitular. Síndrome gripal é quando a gente tem um paciente que ele tem febre alta, acima de 38, acompanhada de tosse ou dor de garganta. Normalmente esse quadro vem acompanhado também de dor de cabeça, ou dor no corpo, ou dor articular. Tá? Esse paciente ele tem síndrome gripal. Essa síndrome gripal ela pode ser causada por vários vírus ou outros agentes diferentes. Se ela for causada pelo vírus influenza, ela é considerada gripe.
Então, dentro da síndrome gripal, a gente tem um pedacinho, uma quantidade de pessoas que apresentam síndrome gripal e que tem gripe. Dessas pessoas, então, que têm gripe, ou seja, infecção pelo vírus influenza, elas podem pegar 3 tipos de vírus influenza diferentes: o vírus A, ou o vírus B, ou o vírus C. O que acontece? O vírus C dá um quadro muito brando, então a gente acaba não considerando e normalmente se divide o influenza entre vírus A e vírus B. Dentre os vírus A, do influenza tipo A, a gente tem o H1N1, o H3N2, e então é um vírus específico do influenza. Então, quando uma pessoa diz assim, eu tive gripe A, ou eu tive gripe H1N1, ou eu tive influenza, para ela ter certeza disso, ela precisaria coletar o exame para saber qual o vírus específico que teve. Então, mesmo que alguém te diga assim, tu tá sim com a gripe A, se tu não coletou o exame e não fizer a tipagem do vírus, tu realmente não tem essa informação, que tu tem uma síndrome gripal. E o que é muito importante as pessoas saberem? Não precisa saber. No Brasil, a gente só orienta que se colete exame para saber realmente o tipo de vírus para os pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave e que necessitam internar. Esses pacientes realmente se coleta exame para fazer a classificação e ver qual realmente é o agente e o tipo de vírus específico. E esses medicamentos antigripais, xaropes, eles ajudam no tratamento da síndrome gripal? Bem, então em relação ao uso de medicamentos para tratamento de resfriado e síndromes gripais, funciona assim. Algumas pessoas, dependendo das suas doenças crônicas, das condições de saúde, têm indicação de uso de um medicamento específico que a gente chama de antiviral, que realmente é capaz de combater o vírus. Tá? O que é importante? Esse medicamento ele não tem grandes benefícios para pessoas saudáveis. Então, um adulto, jovem, uma moça que não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma doença pulmonar, não tem nenhuma justificativa para utilizar esse medicamento, ele não tem benefício em usar, tá? O que é importante saber? Como a maioria das doenças virais, o resfriado, a gripe, eles apresentam uma evolução boa. O organismo da gente responde bem e vai melhorar e a pessoa vai curar sozinha. O que a gente pode usar de medicamento? Medicamento conforme o sintoma. Então, se a pessoa está sentindo dor no corpo pesado, ela pode usar o analgésico que ela está acostumada, que já foi prescrito pelo médico anteriormente. A gente normalmente orienta os pacientes a não utilizarem anti-inflamatório, porque são medicamentos que podem causar algum efeito colateral, como sangramento digestivo ou perda de função renal. Mas os analgésicos comuns, eles podem ser usados para melhorar o sintoma. Independente desse tipo de medicamento, o que é importante? É a hidratação, é manter o sono bom, dormir nesse período, descansar, manter uma alimentação saudável, ter cuidados de saúde, fazer repouso. E o repouso por 2 motivos. Primeiro, para a gente pensar em não contaminar outras pessoas, né? Então tentar ficar dentro de casa, não ir em ambientes com muitas pessoas, não ter contato com gestantes e com outras pessoas que são mais vulneráveis, frágeis ou doentes, mas também para a pessoa ter um espaço de melhorar. Então aquela receita antiga de a canja da avó, repouso, isso nunca faz mal. As pessoas quando estão doentes elas sentem isso assim, eu preciso ficar em casa até eu melhorar. Então essa percepção ela é importante. E o que nunca se deve esquecer? As pessoas que têm problema de saúde, que têm problema de pulmão, que têm problema de coração, que precisam usar remédio todos os dias, sempre que elas tiverem febre, tosse ou dor de garganta junto, ou seja, uma síndrome gripal, elas devem procurar atendimento médico na sua unidade de saúde. E sempre que uma pessoa saudável, jovem, se sentir doente, aquela percepção de eu estou muito mal, eu estou doente, esse é o momento que todos devem procurar atendimento, porque com certeza essa autopercepção de estar doente, ela é importante, né? Independente da causa da doença. Então, isso são as informações mais importantes de tratamento. Esses xaropes e antigripais, eles não curam, eles não são capazes de combater o vírus. O que eles fazem é melhorar o sintoma da pessoa
e realmente dar espaço para o organismo, para que passe o tempo e o organismo combata então a infecção. Obrigada, Cíntia, pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Se você ficou com alguma dúvida referente a esse tema, ligue para o 0800 645 3308, disponível para toda a população do Rio Grande do Sul. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no nosso canal e curta nas redes sociais. Até o próximo TeleRS Explica.